Fala pessoal, tudo bem? Estou fazendo este vídeo para a gente conversar um pouco de alguns pontos interessantes, tá? Que vão nortear a nossa jornada aí ao longo desse processo de 5 meses do grupo da mentoria de português voltado para concursos públicos, tá? Pessoal, dê uma olhadinha comigo aqui nesta questão. Olha só, a banca aqui foi a banca CESP, tá? Trabalhando, foi deste ano o concurso, tratava o seguinte: no último período do texto, o termo aquele exerce a função sintática de sujeito da oração que conhece a justiça. Esta era a questão, aí você tinha que selecionar entre certo e errado. Bem, outra questão. Fundatec 2021, ano passado, assinale a alternativa que indica o número do termo que exerce a função sintática do núcleo do sujeito. Aí eu tenho, atenção, o número correspondente ao termo está inserido imediatamente após o termo sublinhado. E aí vem a questão. Mais uma questão. Aeronáutica 2019. Identifique a alternativa em que não há sujeito simples. Bem, pessoal, aqui eu trouxe para vocês e poderíamos trabalhar isso de forma muito ampla. Três bancas distintas. A banca CESP, onde trabalha em âmbitos, né, certames de âmbito nacional, como provas para diplomata, PRF, PF, tá? Concursos, grandes concursos, tá? A gente tem a Fundatec, que é a banca que trabalha aqui na região sul, e nós temos um outro segmento, bancas militares, tá? Especificamente aqui a aeronáutica, tá? O que essas três bancas têm em comum? Deste exemplo, nós temos aqui trabalhando o mesmo assunto, sujeito, sujeito, sujeito. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Muitas das vezes, o aluno ele tem a seguinte ideia: poxa, eu preciso fazer um concurso para a banca tal, eu preciso fazer um concurso para a banca Y, para a banca X, para a banca Z. Bem, e aqui, pessoal, a gente tem que entender, se nós conseguimos compreender isso antes de iniciarmos a nossa jornada, que ela não será curta, a gente vai ter uma jornada de 5 meses aí, nós temos que caminhar com um aspecto diferenciado que é da consciência. Como seria isso? Ainda que eu mude de banca, o assunto que as bancas vão tratar, geralmente elas afluem, elas direcionam para um aspecto central. Qual? Eu preciso dominar a parte teórica, eu preciso dominar a serragem, eu preciso introjetar, tá, o mecanismo dos determinados conhecimentos. E aí, quando nós trabalhamos aí a parte sintática, né, a gente muda de banca, mas a banca trabalhando a mesma coisa. As bancas diferentes, mas elas conversando, dialogando sobre o mesmo assunto. E neste caso aqui é sobre sintaxe. Então, antes do aluno se preocupar com a banca, o concurso da minha banca vai ser MS Concursos. O concurso da minha banca vai ser Fundeb. O concurso da minha banca vai ser Sesgran Rio, vai ser La Salle, vai ser Fundatec, vai ser FGV. Ele precisa antes reconhecer, dominar os elementos sintáticos. Ele precisa dominar a base teórica direcionada, claro, para o mundo dos concursos. Quando ele tem essa consciência, quando eu estudo fonologia, quando eu estudo acentuação gráfica, classes gramaticais, crase, pontuação, de uma forma objetiva, direta, sabendo como que as bancas elas exigem de mim, o que elas exigem de mim, na verdade, o meu estudo ele é mais direcionado, ele é mais objetivo, ele é mais certeiro. Então, a gente fica, muitas vezes, a gente estuda, mas não consegue alcançar uma performance alta, competitiva, porque a gente organiza mal o nosso estudo e muitas vezes, e geralmente é assim, a gente utiliza as ferramentas erradas. Então, a minha preocupação neste vídeo aqui é a seguinte: nós vamos trabalhar, né, conforme eu já expus a vocês, tá, o conteúdo gramatical, trabalhando
cada matéria, cada assunto, e nesse assunto a gente vai trabalhar a parte teórica, onde a gente vai ver os principais elementos, tá? Depois disso, a gente vai ver exercícios de fixação. O que seriam os exercícios de fixação? É o exercício sem maldade. É quando você começa a ver na prática a teoria, tá? Sinalizando, dizendo, corrigindo, fazendo os apontamentos, tá? Necessários. E depois a gente vai para uma outra parte, que são as questões de concursos, onde a banca e as bancas em gerais, em nível geral, tá? Ela vai trabalhar contigo a maldade, muitas vezes é exceção, muitas vezes é uma questão, a informação pela metade, não completa. Então, quando eu introjeto isso, essas ferramentas da parte teórica, da fixação, e fecho com as questões de prova, eu tenho uma noção do todo, do globo, do que aquilo é perigoso e o que não é, o que a banca, o que as bancas elas mais exploram e o que elas menos exploram. E aí o aluno pergunta: tá, Bruno, beleza, eu vou fazer esse procedimento com esse olhar. Então, eu não preciso fazer questões da minha banca? Claro que precisa. Mas aí você vai ter o suporte, vai ter a base de poder dialogar e saber fazer um raio-x daquilo que a banca, especificamente, se for CESP ou se for Fundatec, né, o que ela mais trabalha. E aí você pode focar, poxa, eu peguei as provas anteriores e vi que a banca gosta de trabalhar muito texto, crase, pontuação e concordância. Então, você vai reforçar esses assuntos. Só que você já tem essa base, você já tem esse conhecimento prévio. Aí sim eu posso fazer esse mecanismo. O que acontece muitas das vezes é que o aluno ele faz o processo inverso. Ele vai primeiro ao encontro das provas anteriores, não tem base nenhuma, aí acerta duas, três questões e erra cinco, e ele cria um trauma naquilo. Bem, pessoal, o nosso objetivo aqui é trabalharmos uma vez por semana, entretanto, de forma consistente, tá? A gente tem a nossa correria da vida, família, trabalho, e não para as questões não param porque ele vai estar para um concurso. Mas vocês têm que ter a consciência que vocês têm que ter uma disciplina e uma organização. O processo para vocês alcançarem uma alta performance nos certames é quando você tem a preocupação da organização, sabendo que pode ocorrer, tá? Em virtude de várias situações, poxa, hoje eu não consegui estudar, podem ocorrer imprevistos, tá? Mas saber que você tem um direcionamento, você tem uma meta a cumprir e exercer isso com uma consciência, dando o seu melhor, sabendo o que vai acontecer. E vocês têm de experimentar isso. Como que eu experimento isso, Bruno? É quando eu passo por todas essas etapas e cada etapa que eu vou passando, eu vou testando aquilo que eu estou absorvendo e vou comprovando se de fato é verdade ou não. Quando eu falo provando se é verdade ou não, é isso na questão, na prática. O que as questões têm trabalhado comigo? O que eu estou vendo? Está de acordo? Vai ao encontro? Sim, beleza. E muitas vezes, quando eu estudo que eu não entendo, eu preciso fazer a manutenção, a revisão, e muitas vezes ser municiado, estar acompanhado de um profissional que vocês confiem, tá? Então, entrar em contato, perguntar, indagar, faz parte do processo. Pessoal, a jornada, ela é longa, tá? Muitas vezes a gente começa com uma motivação, a gente vai querer pegar o livro, destrinchar a gramática, mas nós vamos passar por situações densas, tá? Assuntos complexos, tá? Que a gente não vai abrir na primeira passada. Então, o retorno, tá? Ou muitas vezes a forma de você parar ali é dar dois passos atrás para dar cinco à frente. Tá? Então, eu fiz esse pequeno vídeo para vocês, tá? O pessoal que faz parte do grupo, Paula, Eric, Ribeiro, Vitória, Sandrinho, tá? Léo, vários alunos aí que já conhecem já e pessoas novas que estão chegando, para a gente ter
nesse primeiro momento, a consciência do movimento. Se nós tivermos essa preocupação, sem dúvidas, a nossa etapa, o nosso estudo, o nosso processo, ele vai ser um movimento consciente, sabendo que a gente não sabe tudo, mas estamos indo ao encontro de cada dia mais sermos mais competitivos nas provas e nos certames, tá? Então, terça-feira a gente se encontra. Beleza, pessoal? Então, eu fiz esse vídeo aí para que a gente possa ter um pouco dessa ideia do que nós vamos encontrar. Eu espero que possa ter sido esclarecedor ou ter te auxiliado nesse primeiro momento. E até terça a gente conversa mais. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima, pessoal. Valeu!